Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindos ao nosso canal Metanoia X. Passando por aqui hoje para trazer um pequeno estudo sobre a questão da origem final do homem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, que também é um grande questionamento de todos nós, de quem somos, né, de onde viemos e para onde nós vamos. Será que após a morte vamos voltar a existir ou não, ok? Tudo isso vai depender do seu entendimento, da sua consciência, daquilo que você entende do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade, misericórdia, do seu juízo, assim por diante, ok? Então, em outro vídeo, eu vou falar sobre os atributos de Deus para você ter assim uma noção quem é Deus e como Deus ele se manifestou e ainda se manifestará na conclusão do fechamento de toda a história humana na Terra, ok? Durante esse período de 7 milênios de história do homem, tá bom? Antes, eu quero pedir a vocês, se vocês não são inscritos no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhem em suas redes sociais para que outros possam também ser despertados a coerência das coisas e da verdade que nós tanto expressamos na questão da fé cristã, tá bom? Então eu vou passar um pequeno vídeo aqui para vocês, pessoal, e aí então nós vamos entrar nessa questão desse estudo, tá bom? Gente, então antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa questão do destino final do homem, é importante você entender os atributos de Deus de uma forma geral, mas hoje nós vamos só falar de três atributos de Deus que é essencial para você entender algumas perguntas que eu vou fazer antes de nós começarmos esse estudo, ok? Então Deus, dentro dos atributos de Deus, nós temos a onipresença, nós temos a onipotência, nós temos a onisciência, que é muito falado no sistema judaico-cristão e também no ramo da teologia sistemática, né? Então, o que significa a onipresença? Significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço, ok? Sua presença é infinita, de modo que Ele está presente em toda parte, com toda a plenitude do seu ser. Você vai ver isso em Salmo 139, ok? E assim por diante. Depois nós temos onipotência, significa que Deus possui todo poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Você vê isso em 2 Coríntios 6, 18, Apocalipse por diante, ok? Depois você tem também os atributos da onisciência de Deus. A onisciência de Deus significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Você vai ver isso em Salmo 139, 147, assim por diante, ok? Então, deixa eu voltar aqui novamente. Então, pessoal, baseado nesses atributos de Deus, nós começamos a fazer alguns questionamentos, né? Como é que pode a teologia ensinar que o homem ele nasceu com pecado original? E existe o ensinamento do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Então, Deus, a justiça de Deus também é um dos atributos de Deus, ok? Deus jamais vai colocar a culpa em alguém em outra pessoa. Eu penso que nem você mesmo faria isso, ok? Então, o pecado de Adão, que no original é erro, né? Tanto Eva como Adão errou, que ali foi um teste, né? Um teste para eles de livre-arbítrio, da questão da consciência deles, né? Do desejo, do despertamento, entendeu? Para o mal. Então, eles que erraram, não fui eu, não foi você. Então, nós não temos nada a ver com o erro de Adão. Esse ensino do pecado original, que é ensinado
teologia cristã judaica é um grande erro, é um grande equívoco. Isso aí dá margem para vocês pensarem e acreditarem em outros conceitos que é ensinado pelo sistema judaico-cristão, entendeu? Então, o pecado original é uma farsa, é uma mentira, não existe. Ok? Toda criança que nasce, ou você quando nasceu, jamais nasce com pecado. Ah, mas foi ensinado que nós nascemos com a natureza pecaminosa porque temos a matéria, temos esse corpo carnal. Tem nada a ver. Quando você vai na origem, na história, você vai ver que o homem vem de humus vem de terra. Adão, ele veio da terra, ok, pessoal? Então, a essência do livro de Gênesis ali, na criação de todas as coisas ali, nós entendemos que houve uma criação do primeiro homem, do pó da terra, que foi Adão, né? No original Adão, né? Adão. Que veio do pó da terra, Adão, homem, humus, da terra, entendeu, pessoal? Então, o erro foi dele, o erro foi deles, né? Ok? Então, essa questão já está refutado para vocês, entenda isso, não sejam enganados. A sua filhinha, o seu filho que nasceu, se é bebê ainda, não tem pecado nenhum. Depois, quando sair do jardim do Éden, quando entrar na consciência, aí sim, aí a criança ela vai ser despertada para esse mal. Porque o bem e o mal, como eu falei no vídeo passado, a dualidade está na pessoa, entendeu? Agora, ela ainda não se manifestou porque ela está no estado de inocência, ela é um bebê, é uma criança ainda, ela não tem discernimento, não tem uma consciência com consciência, ou seja, uma consciência daquilo, dos seus atos, entendeu, pessoal? Então, isso está bem explicado, ok? Portanto, outra coisa, se vocês perguntarem de onde que veio, aonde surgiu a origem do mal, então a teologia também fala que o mal veio de Satanás, veio de uma rebelião lá no céu e conseguiu dividir a terceira parte dos anjos. Também é um grande erro. Quando vocês leem o original, buscarem as informações, as fontes originais, vocês vão ver que isso é um grande erro, isso é uma grande farsa. Por que as pessoas ensinam essa coisa? Ensinam baseado em alguns textos isolados ou alguns erros de tradução de Jerônimo. Entendeu? Erros grosseiros de tradição, colocando Lúcifer como Satanás, assim por diante. Imagina, se Deus ele é onisciente, como eu expliquei aqui, né? Se Deus é onipresente, Deus conhece todas as coisas, né? Sabe tudo. Como é que ele ia criar um anjo, e esse anjo lá no céu, debaixo da barba de Deus, vamos dizer assim, ia fazer uma conspiração, uma traição, e Deus não estava sabendo disso, Deus estava a par disso. Então, essa doutrina que fala que Satanás ele criou uma rebelião lá no céu com a terceira parte dos anjos, e esses anjos são demônios, isso é outro erro também, pessoal. Isso aí envolve, então, isso aí coloca a questão em causa da onisciência de Deus, ou seja, da onipresença de Deus. Deus não estava lá então? Não, e ele não sabia então? Aí qual a resposta que a teologia vai dar? Não, ele sabia porque isso era um propósito. Não tem coerência. Há muitas coisas, pessoal, que não tem coerência. Não fecha, não tem coerência, não tem lógica. Isso está de acordo não está de acordo com os atributos de Deus, que não é só isso. Existem vários atributos de Deus, ok? Então, não tem lógica. Então, cuidado com aquilo que vocês estão assim, que vocês receberam, que vocês acreditam, né? Então, a fé tem que ter a sua lógica, ela tem que ter a sua razão. A fé não pode ser só uma fé mística, entendeu? Que você tem que acreditar que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não, nós temos uma consciência, nós temos uma mente. Nós temos algo para evoluir, para pensar, questionar, indagar. E não é pecado você fazer isso, não, ok? Então, filosofia não é pecado não, pessoal. Pecados são esses erros de ensino, de grosseria, que as coisas não fecham, as coisas não têm sua coerência, e se coloca os atributos de Deus, coloca muitas coisas em causa, até mesmo a própria Bíblia Sagrada, em muitos contextos, fora de contexto, etc. Muitas adulterações que houve e que está na Bíblia comum, é complicado isso aí, entendeu? Então, eu vou explicar aqui com vocês, falando da questão da origem final do homem, ok, pessoal? Então, para vocês entenderem, lembra, outra coisa que eu quero explicar para vocês, eu vou colocar no canal aí, esse estudo sobre a maneira mais profunda dos atributos de Deus, para você entender realmente como é que Deus como é que Deus ele agiu no passado, né? E pode até agir de uma forma indireta pelos dons dados aos homens, etc. Vocês vão entender isso devagarinho, ok? Então, pessoal, entenda bem que para você entender o destino final do homem, você tem que entender como tudo começou.
né? Você tem que entender como quando começou lá em Bereshit, lá em Gênesis. Como tudo começou, voltará. Ou seja, a história do Jardim do Éden, da metáfora, né, do Jardim do Éden, que fala da nossa existência humana, né, do nosso estado de inocência, consciência, depois onisciência, assim por diante, subconsciente, que você vai pensar, refletir nos atos que você vai fazer, essa coisa toda. Entendeu? Vocês vão entender isso devagarinho. Então, é isso que nós vamos falar. Você precisa entender essa questão de Gênesis, para entender o destino final. Quem vai voltar a existir ou não existir, ok? Outra coisa, vocês precisam saber que a Bíblia ela foi escrita em diversas linguagens. Então, é de contexto e texto e outras coisas, entendeu? Agora, você precisa entender que boa parte da Bíblia, algumas histórias, né, alguns contos, etc., é uma parábola. Ou então é uma metáfora, ou então é uma alegoria significando alguma coisa, entendeu? Dando assim um entendimento de algo que foi, o que é, o que ainda vai acontecer. Então, existe também as coisas que são sombras e as coisas que se tornaram-se realidade na história da Bíblia, né? Nos personagens, na história, ou na questão profética da Bíblia. Então, nem tudo é literal, nem tudo é místico, nem tudo também é racional. Então nós temos que ter um equilíbrio das coisas, entendeu? Nós não podemos ser ignorantes, estar nas trevas da ignorância. Ok? Quando você vê a palavra original luz, fala de consciência, de evolução. E quando você vê trevas, em alguns contextos, você vai ver trevas da ignorância, da falta de conhecimento. E o conhecimento é o que? É a sabedoria. Entendeu? Como está lá citado em Oséias, né? O meu povo perece porque falta o quê? Conhecimento, né? Falta sabedoria. E sabedoria vem de filosofar. Filo, amor, zofar, né? Questionar essa coisa. Então, assim, a sabedoria, ela é o quê? Ela é divina. Ela está dentro de cada um de nós, porque nós temos uma mente, nós temos uma consciência, entendeu? Então é importante você saber disso aí. Agora vamos então falar sobre a questão do homem. Qual é o destino final do homem? Para poder entender a nossa origem e destino final, temos que ir ao livro de Gênesis, como eu falei para vocês. É lá que vai estar narrado onde tudo começou e também onde tudo terminará. Ou seja, na verdade, todo esse período de 7 milênios de anos, entendeu? Na verdade, o milênio é exatamente a expressão, é uma parte ali do Jardim do Éden, onde vai ter 1000 anos de paz, né? Então nós precisamos entender a metáfora que significa a árvore do bem e do mal, esse fruto, a figura da serpente. Então, será que esse texto é literal? Houve mesmo uma fruta literal, que essa fruta ela é o bem e o mal, e quando Eva comeu e Adão comeu, eles abriram a consciência deles, e eles observaram que estavam nus, etc, etc. Então, quando você lê Gênesis capítulo 3, você vai ver que o próprio Deus falou que eles se tornaram um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, tudo começa aí, tudo começa em Gênesis, começa no capítulo 3, ele é a história do homem. Ok? Deus fez o Adão do pó da terra, e Adão passou a ser alma vivente quando Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, né? Então, o que isso significa? A metáfora do Jardim do Éden é a nossa consciência, ok, pessoal? Todo homem, quando ele está na sua formação no ventre da mãe, nos seus 40 dias mais ou menos, a criança ainda é um feto, ainda é uma massa, né? Ainda é um corpo, mas quando chega os seus 40 dias, ele recebe esse fôlego de vida, ele recebe uma centelha divina, e essa criança passa então a ter vida, ela passa já a ser uma alma vivente dentro do útero da própria mãe, ok? E com essa alma vivente ele ganha uma consciência. E essa consciência, esse bebê, tem essa dualidade do bem e do mal. Porém, ela ainda está no estado de inocência. E assim como essa criança ela nasce até uma certa idade, ela ainda está no estado da inocência, ela ainda está, numa metáfora, no Jardim do Éden. Quando essa criança ela vai se desenvolvendo, quando ela chega aos seus 8 anos por aí, ou 9 anos hoje, e ela é despertada, entendeu? Os seus olhos se abrem, ou seja, ela conhece o mal,
ela é despertada, ela é empurrada realmente para o mal, que é simbolizado pela serpente. A serpente é simbolizada nesse contexto aí com as coisas do mundo, dessa vida, com a sensualidade, com as informações, com tanta serpente que a criança vai ouvir e ver, tanto na escola como na mídia, etc, etc. Então essa criança, ela é despertada quando ela descobrir que está nu, quando ela descobrir a questão sexual, entendeu? A nudez, né? E ela perceber esse sentimento, o que ela vai acontecer? Então ali os olhos dela se abriram para o bem e para o mal, entendeu? Então isso é o estado de inocência. Então ela sai desse estado de inocência e ela entra agora para um estado de consciência, com consciência, ou seja, já tem consciência daquele ato, ou daquela figura, né? ou daquelas palavras, ou daquele gesto, assim por diante. Então ela entra no estado de consciência. Então ela é expulsa do jardim do Éden da inocência, da sua mente, da sua consciência. Aí está a nossa origem, pessoal, entendeu? Então ele passa a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Lê lá Gênesis capítulo 3 que você vai entender isso aí, ok? Então, aquela metáfora da árvore do bem e do mal é a dualidade. E a figura da serpente é a figura do mal. É a figura do mal. Não é que essa serpente é dragão, é Satanás, como está no Apocalipse, que depois vocês vão entender isso aí. Ok? Isso fala, né, esse mal que está dentro de nós, que é representado pelo ego, pelo D, né, de diabo, de ego. Né? Porque quando vocês forem no original, a palavra dia, a palavra começando com D, com dia, né? com dispersação, não, com divisão. Então, tudo né, na origem dessa palavra, ela significa também dia de diabo. Ok? Então, na verdade, essa criança, ela tá, todos nós nascemos com esse ego dentro de nós, sabe? Com esse princípio de dualidade, do bem e do mal. Então, tudo no mundo, se você não entender a dualidade de Deus também, você não vai entender Apocalipse, você não vai entender a história das coisas, o fim da humanidade, ou o começo, né, ou não, se vai voltar a existir ou não, como é que Deus vai julgar o bem ou o mal, como é que vai ser o juízo do trono branco, entendeu? Quem vai ser, quem não vai. Então você não consegue entender muito, muito bem, com coerência, entendeu, pessoal? Então tudo começa quando Deus, que é dual, acima do bem e do mal. Então Deus, ele é o bem, ele é o mal, como falei no vídeo passado aí. Só que ele está acima do mal, porque Deus é justo. Lembra que nós falamos aí que a justiça de Deus, o que é justiça? Né? Que Deus é plenamente justo, ele é perfeito em suas retidão. Não há injustiça em Deus. E dele não provém nenhum tipo de desigualdade, pessoal. Ele é correto em seus juízos e seus juízos são perfeitos. Então Deus, ele é justo. E é Deus que vai usar o próprio mal para o mal. Então quando este homem, ele é mau, Deus ele vai dar legalidade para Deus usar o mal, entendeu? O mal para trazer então a punição para esse homem, porque Deus, ele é tanto bem como ele é o mal. Ele é bom para quem é bom e mal para quem é mal, ok, pessoal? Então, outra coisa que as pessoas falam, mas Jesus, ele é amor no Novo Testamento. Gente, Jesus é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Paulo fala que Jesus é a imagem de Deus invisível. Jesus diz, quem vê o Pai, vê mim, o Pai somos um. Nada que eu faço de mim mesmo, faço pelo meu Pai. Ou seja, era o próprio Deus encarnado em Cristo, num corpo, numa matéria, limitada ao tempo, espaço, o tempo e o espaço e a matéria, entendeu? Então Deus, na verdade, se crivou, vamos dizer assim, entrou nesse nosso mundo para trazer a graça, a salvação aos demais povos. Ok, pessoal? Porque a nação de Israel foi uma nação exclusiva, só que eles erraram, entendeu? Eles desobedeceram o primeiro contrato, assim por diante. Então surgiu o segundo contrato pela graça, né? A salvação às demais nações de forma abrangente. Então nós temos que entender, então, a origem de onde tudo começou e como terminará. Entendeu, pessoal? Vamos aqui, então, mais um gráfico para vocês entenderem devagarinho, ok? Então, quando entramos na fase da adolescência, né, que nós saímos da inocência e entramos para a consciência, passamos a conhecer o bem e o mal. Entramos então no crivo, nesse teste, esse mundo nosso, né, esse teste, isso é um crivo para nós. Qual lado que vamos pender? Qual é a descendência que realmente nós somos? Se somos a descendência de Caim, né, que matou seu irmão pela sua consciência, maquinou pela sua consciência, ele não foi possuído por nenhum tipo de demônios, nem Satanás, nem nada, naqueles dias lá, e assim por diante, entendeu? Então, a questão é,
o que vai definir o destino da sua existência ou não é nesse crivo nosso, nesse tempo presente nosso, é os seus atos, é os seus frutos. Quando você vê fruto, fruto fala de ações, né? Fala de ações, das nossas atitudes. Então nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas obras, as nossas atitudes, pessoal. Não se engane. Não se engane. Jesus morreu na cruz, entendeu? Mas essa responsabilidade é sua, não é dele. Jesus venceu por ele mesmo, ok? Por ele mesmo, e venceu para abrir o caminho e a porta. Por isso que ele é o caminho, ele é a verdade, disso que eu estou falando para vocês, e ele é a vida, né? Ele é a porta. Por que porta? Porque todos nós que fomos assim, julgados pela matemática de Deus, no crivo, entendeu? Porque Jesus, ele nos garantiu esta matemática, ou seja, essa porta, melhor dizendo, essa oportunidade, essa graça, tá, ok? Agora não é, aí você vai falar assim, mas então onde entra a graça? Se você tem que obedecer tudo bonitinho, onde entra a fé? Onde entra então o sacrifício de Jesus? Onde entra a graça? É que você tem que entender o plano geral, como é que Deus funciona na sua dualidade. E para quem são os povos diferentes? Uma coisa é Israel, uma coisa é a igreja. A igreja, ela é gentílica, ela está inserida nessas 71 nações lá de Gênesis 10. Ok, pessoal? Então, outra coisa, após a morte, quando eu usaria a matéria, vamos ou não para a onisciência, ou seja, o que é onisciência? É assim como Deus é, acima do bem e do mal, ou seja, uma vez que a pessoa passou por esse estágio, por esse crivo, ele saiu da inocência como criança, ele entrou na consciência como adolescente, adulto, até após a morte, na sua consciência, tem um subconsciente, né, que ele vai ponderar os seus atos, ele vai refletir, ele vai ter memória do passado, de algumas culpas ou não, ou de desculpa ou não. Então, todo esse é um crivo na nossa consciência em relação ao próximo aqui nessa terra, ok? Então, ele passou por esse crivo, ele venceu o seu lado mal, ele deu resposta positiva, entendeu? Ele foi pessoa do bem, etc, etc, ele morreu. Então, ele morreu. Então, essa pessoa, na ressurreição, na glorificação, ela vai ser onisciência. Ou seja, ela vai tornar um como Deus é. Então, ele vai ser divino como Deus é. Ele vai voltar de onde ele veio. Então, ele vai ser como Deus, acima do bem e do mal, porque ele venceu o mal, já o crivo nessa terra. Então, voltaremos para o jardim onde tudo começou. Entendeu, pessoal? Não sei se vocês estão entendendo isso, mas é assim. Nós vamos aqui, então, para mais um gráfico aqui, ó, que vocês vão entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Então, existem dois momentos que passamos como Deus é. Dois momentos. Qual o primeiro momento? O primeiro momento é quando nós conhecemos o bem e o mal, como Deus disse lá em Gênesis, ok? Primeiro é quando entramos na adolescência, na consciência ali, ok? Então nós passamos a conhecer o próprio Deus, que Deus ele é tanto bem como mal, mas ele está acima do bem e do mal, mas tudo vem dele. Deus criou a luz, criou as trevas, criou o bem, criou o mal e botou a serpente como representação desse mal ali no jardim do Éden. Ok? Esse é o primeiro momento. O segundo momento é após a morte, como eu falei. Após a morte, né, quando chegar na ressurreição ou no grande dia do julgamento, etc, etc. Então as pessoas vão entrar nessa balança de Deus aí, nessa justiça de Deus aí em relação às suas ações. Aí, se ele venceu o crivo, ele vai ser onisciente, ele vai tornar como Deus é. Aí só que esse segundo momento é definitivo. Ok? O primeiro momento não é definitivo porque ainda tem essa pendência, né, da balança de Deus, da matemática de Deus, do julgamento de Deus. Mas o segundo momento que ele realmente passou por esse processo, que a Bíblia fala de inferno, né? Mas não é inferno de pegar fogo, literalmente, que ele também é uma metáfora para entender esse tempo de hologramação da consciência da pessoa, que é representada aí pelo inferno, ok? Então esse é o segundo momento, pessoal, e esse segundo momento ele é definitivo, ok? E por último, no momento, o destino final, então, vocês entenderam que o destino final vai depender desse presente. Você tem que construir esse presente para garantir o seu futuro. O futuro vai depender do seu presente. Ok, pessoal? Então, isso é importante você entender isso. O destino final
da existência ou não, vai depender do seu crivo, vai depender de quem você foi aqui nessa terra, nesse tempo, nesse crivo que todos nós temos. Todo homem, todo ser humano, ele passa por esses 3 estágios, no mínimo, que é 4, né? O subconsciente da consciência, que é o ato de reflexão, quando o homem ele comete algum erro, quando ele peca, né? Pecado é erro, quando ele erra em algumas coisas, em relação ao próximo, em relação a uma pessoa, né? Então ele reflete, ele antes de fazer, ele entra no subconsciente, ele consegue pensar, refletir, antes de fazer tal crime, tal coisa em relação à pessoa, tá bom, pessoal? Então isso que vai depender, a existência ou não de que você vai voltar a existir, vai depender do que você é, do que você está fazendo aqui neste mundo, com a sua consciência, com o seu corpo, né? Qual é a voz que você está dando ouvido da sua consciência? É a voz do ego, né? De ter, ser e poder, se você quer ser, e com isso você maltrata, você trai, você mata, você rouba, assim por diante, você não está nem aí com o próximo, ok, pessoal? Então toma cuidado com isso aí. Então tudo vai depender da sua existência, se você vai voltar a existir ou não. Se você for aprovado, existe 2 classes, três divisões, vamos dizer assim. Existem aqueles que são realmente do bem, descendentes de Abel, que realmente tiveram uma vida, um caráter, um princípio cristão, em relação ao próximo, em relação a Deus, em relação ao próximo aqui na terra, sabe? Foram pessoas boas, produtivas, pessoas que realmente somaram e cumpriram a palavra de Deus, naquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sempre está relacionado ao próximo, ok, pessoal? Sempre é horizontal, ok? Vertical, como é que você vai adorar um Deus, como é que você vai glorificar Deus e tal, se você, em relação ao seu próximo, você está com inveja, está com mal, enfim, você está fazendo tudo aquilo que o mundo aí, que nós conhecemos no mundo aí. Por isso que a expressão, o mundo jaz do maligno, por causa dessa questão, desta maldade que está nos homens. Entendeu, pessoal? Quando você lê João 10 lá, que Jesus falou que Satanás veio para roubar, matar e destruir, esse Satanás que Jesus está falando está referindo ao ego dentro do homem, sabe? Eu vi Satanás como a estrela cair do céu. Né? Então, você tem que entender o que é metáfora, entendeu, pessoal? Mas enfim, nós vamos devagarinho passar isso para você dentro de uma coerência. Depois vocês vão entender as coisas devagarinho, porque isso aqui vai entrar em choque com aquilo que você aprendeu, com aquilo que é ensinado para nós, ok? No próximo vídeo vou passar aí as traduções, os erros, os acréscimos, os sinônimos, tudo e as coisas que não batem em relação aos atributos de Deus, que eu também vou colocar no canal de maneira mais profunda para vocês estudarem e começarem a pensar por vocês mesmos, ok, pessoal? Então isso é muito importante vocês entenderem. Ok, pessoal? Então eu quero terminar por aqui. Espero que vocês compreenderam então qual é o destino final do homem. O destino final do homem, na verdade, está na sua própria mão. É você que vai decidir o seu futuro. Para você investir no seu futuro, ser onisciente como Deus é, conhecendo acima do bem e do mal, passando por esse teste e vencer esse teste aqui da nossa consciência. Lembre de uma coisa: é a sua consciência que vai te julgar ou te observar. É a sua consciência que vai decidir e vai fazer o auto-julgamento. Naquele dia, quando chegar diante de Deus, né, do tribunal, aqueles que chegarem até o tribunal, né, e na verdade, o que Deus vai fazer? Deus vai lá no software da sua consciência, é ela, né? É ela que vai dar todas as informações da sua vida, do que você foi aqui nesse presente século aqui, enquanto você esteve aqui nesse corpo preso, o seu espírito preso nesse corpo, nesse tempo, nesse espaço, nessa matéria. Mas quando você morrer, então essa prisão vai deixar de existir, aí você vai estar diante do mundo espiritual metafísico, ok, pessoal? Então um grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo aí, assim que pudermos colocar para vocês aí, ok?